Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, do Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp e aqui no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma semana que estamos começando hoje, com muita alegria no coração, por Deus nos permitir, com muita gratidão também, por Deus nos permitir estarmos aqui novamente, trazendo a todos nós as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E vamos lá, no nosso compromisso de hoje. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 23, Moral Estranha. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e a que aqueles o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Bom, pessoal, essa leitura é meio confusa, Porque Jesus fala pro homem que chegou a ele, para ele deixar de lado o enterro do pai e seguir a ele e anunciar o reino de Deus. Isso é meio confuso na cabeça daqueles que ouvem sempre as palavras de Jesus, que sempre foi bondoso, tudo, mas tudo Jesus falando por parábolas, por analogias, Jesus queria dizer para a gente, simplesmente para a gente dar valor mais às coisas do céu do que às coisas da terra. A morte é uma coisa da terra, é uma coisa da matéria. O espírito reencarna, vive o tempo que tem que viver aqui, encarnado na matéria, preso àquele corpo, e desencarna. O que ele faz durante essa reencarnação é o que vai contar do outro lado na sua vida espiritual. Então, todos nós reencarnados aqui nessa terra temos o tempo de vida para nos ajustarmos, para nos equilibrarmos, para nos perdoarmos, para amarmos e para crescermos como espírito. Enquanto nós estivermos preocupados mais com as coisas da terra, mais com a matéria, e esquecermos que a nossa vida, ela é espírito, ela não é carne, ela é espírito, a gente vai demorar um pouquinho mais para crescer, a gente vai demorar um pouquinho mais para evoluir. Então vamos, enquanto temos tempo, nos ligar mais às coisas do espírito, às coisas do céu, Vamos divulgar, vamos levar aos outros as palavras de Jesus, vamos levar aos outros o amor, que é a sua lei, é o que ele deixou para a gente, a lei de amor,
que a nossa missão aqui é essa. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir e para divulgar o amor, esparramar o amor. Então vamos aproveitar enquanto temos tempo, mostrar para nossos irmãos que ainda não conseguem enxergar o caminho, né? O nosso caminho com exemplos, para que ele possa se mirar nesses exemplos e mudar ele mesmo, né, a trajetória da sua vida. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós estamos falando aqui o sono e os sonhos, a questão 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Então, o que eu entendi aqui é que quando a gente já começa a entrar naquele estado de sonolência, de entorpecimento, né? A gente já está ligando, o espírito já está se ligando ao plano espiritual. Já está se desligando aqui momentaneamente do corpo físico, né? Que vai ficar em estado de sono e vai se ligar ao plano espiritual. E o que acontece de vez em quando a gente parece que a gente está ouvindo, né? Palavras, frases, alguém chamando o nosso nome, muito comum acontecer, né? São ecos, provavelmente, de algum espírito de que nós nos aproximamos ou que veio até nós, se aproximou de nós. Então é normalíssimo isso, principalmente quando acontece, né, de nós estarmos entorpecidos ainda, tanto antes do sono chegar, quanto depois do sono ir embora, da gente ir retornando à nossa vigília. Tá bom? É isso, é normal, tá? É normal. Aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada vão sentir outras coisas, vão perceber outras coisas, né? Mas quem ainda não tem essa mediunidade aflorada vai começar a escutar ou começa a escutar. Isso tem a ver, né, com o contato que o espírito teve ou irá ter, né, durante o seu desligamento. Tá bom? É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todos nós. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais, né? A gente precisa estudar e aprender um pouquinho mais e praticar aquilo que nós aprendemos. É importantíssimo, né? Para que a gente possa, né, divulgar através de nossos exemplos a doutrina espírita. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus nos dê uma ótima semana, né? Muito trabalho, muita saúde, muita disposição e muito amor no coração. Sempre com gratidão ao Pai por nos permitir estar aqui nessa terra mais uma vez. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.